Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as três consciências. Mas antes eu quero me apresentar. Meu nome é Sérgio Tamari, eu sou mentor e terapeuta de desenvolvimento pessoal com foco em expansão da consciência. Aqui eu quero falar para você sobre as três consciências do ser, para você entender um pouco melhor como é que funciona, né, essa questão do despertar espiritual, da expansão de consciência individual. Então quero te mostrar aqui as diferenças, tá? E quais são essas três consciências que, se você entender ela de maneira, vamos dizer assim, individual, você consegue, nas situações, você consegue se localizar em qual consciência você está agindo naquele momento, tá bom? Então, quais são essas três consciências, né? Quais, quais são as que a gente entende? Existe a consciência primitiva, a consciência individual e a consciência eu sou, né? Eu gosto desse nome, consciência eu sou, ou consciência divina, né? Um ser individual. Então, a consciência mais primitiva, o próprio nome já diz, né? Ela é algo mais instintivo, é algo que é mais no automático. A consciência individual é quando você já começa aí a pensar no que vai fazer e o que não fazer. E a consciência eu sou é quando você já está deixando a presença divina fluir da sua vida, né? Deixando que ela manifeste a sua presença nas decisões. Então, essas três consciências, elas estão em nós e muitas vezes a gente não consegue perceber elas atuando. A consciência mais primitiva, como eu falei, a consciência é uma consciência instintiva, essa é a consciência dos animais, das plantas, dos minerais, e é quando se reage e não se pensa nas consequências que isso pode causar. Então, por exemplo, um animal, ele corre atrás de uma moto, ele não pensa que aquilo não tem relevância. Então, ele não entende que aquilo ali é algo que ele não precisa fazer aquilo porque não vai trazer nenhum benefício nem nada. Então, é uma consciência primitiva. Ele não sabe o que está fazendo, ele só está agindo pelo instinto, né? Pelo seu instinto mais primitivo, ou seja, a consciência mais primitiva. E quando a gente consegue entender isso, a gente consegue ver muitas vezes pessoas, né, agindo nessa consciência. Quando se trata de um animal, uma planta, mineral, etc., a gente entende que eles ainda não têm a segunda consciência que eu vou mostrar aqui para você, que é a consciência individual. Aqui, essa consciência é a nossa consciência, né? A consciência dos humanos. É o saber quem você é. A diferença da consciência dos animais é que, ao olhar no espelho, reconhecemos que nós somos, enquanto os animais acreditam ser outro animal. Talvez você já viu, né? Algum cachorro, um gato, olhando no espelho e acreditando que é outro animal. Nós não, quando a gente olha no espelho, a gente vê que, né, eu estou me espelhando, ou seja, aquele ali sou eu, né, no reflexo do espelho. Às vezes as pessoas acabam, né, agindo, como eu falei, pela consciência primitiva, né? Quando você chega na consciência individual, você pode agir pela consciência instintiva também. Então, essa consciência individual é quando você tem consciência das coisas. Como, por exemplo, eu tenho a consciência que eu tenho que pagar os boletos, eu tenho que pagar as contas. Eu tenho consciência que amanhã eu tenho que ir por trabalho. Eu tenho consciência que eu estou gravando esse vídeo. Então, você tem consciência do que está fazendo, né? Como a consciência dos animais não tem consciência disso. Então, nós não saímos atrás de uma moto ou coisa parecida, né? Por simplesmente elas estarem ali fazendo barulho. Então, essa é a consciência nossa, né, individual. E essa consciência, a diferença básica, mas
né, muitas pessoas agem por essa consciência, que é a instintiva, acabam entrando, né, numa frequência muito mais de baixa vibração, tá? Então, é, essa é a segunda consciência, né? E a terceira consciência é a consciência eu sou, a consciência divina que habita em cada pessoa. Geralmente essa consciência é bloqueada pelas outras duas consciências que eu falei. Então, existe a consciência mais primitiva, depois existe a consciência individual, e aí onde tem todo aquele processo do ego, né, das coisas egóicas, e aí as pessoas agem pelo instinto, e muitas vezes o instinto, ele não, né, ele não deixa a consciência divina agir, porque muitas vezes nós somos levados pela vaidade, pelo ego, pelo orgulho, e aí não conseguimos agir. E a consciência eu sou é, é uma consciência que ela é a consciência, como eu coloquei aqui, a consciência de Deus. E essas consciências elas têm algumas diferenças, né? A consciência de primitiva, consciência individual e consciência eu sou. Algumas diferenças eu já falei para você, mas eu quero destacar aqui algumas, né, mais pontuais. A consciência mais primitiva, ela apenas reage às situações, enquanto a consciência individual, ela vê partes de um todo. A consciência individual, ela procura nas soluções sempre, muitas vezes, o seu próprio interesse. Então, por exemplo, em qualquer coisa que a consciência individual faça, que é muitas vezes boa, mas se você for analisar mais a fundo, aquilo que às vezes as pessoas fazem de bom tem muitas vezes um interesse por trás. É o famoso chamado, né, o ganho secundário. Então a consciência individual, ela sempre vê partes de um todo, né? A consciência individual, ela sempre julga as coisas. E a consciência individual, ela procura muito mais o seu interesse do que a consciência eu sou. Na consciência eu sou, ela vê o todo. Ela não vê partes, ela vê o todo. Na consciência eu sou, ela observa as situações e aprende lições. Ela aprende as lições. Então é como muitas vezes acontece uma situação e às vezes as pessoas, em vez de analisarem o todo, procurarem saber o que está acontecendo, como a consciência eu sou ela faz, elas apenas veem as partes e julgam aquilo e não sabem do contexto completo. Talvez você já passou por uma situação dessa, que as pessoas falam algo, só que elas não sabem da história toda, elas não sabem o contexto daquilo. E aí julgam os outros, muitas vezes, julgam as situações sem saberem, né, da história real, da história completa. E isso faz parte do quê? Da nossa consciência individual. Como eu falei, ela vê partes e ela já logo já julga e ela muitas vezes busca principalmente o seu interesse. Enquanto na consciência eu sou, ela vê o todo, ela não vai julgar antes de saber a história completa, ela observa as situações que está acontecendo, ela não sai falando algo que ela não sabe ou que não tem ali algo plausível, e ela aprende lições quando algo acontece que sai aí da harmonia, né, nossa. Então ela aprende as lições para evoluir. Então, basicamente, são essas três diferenças, né? A consciência aqui mais primitiva, ela apenas reage, então, quando você tem a consciência individual, você tem a consciência primitiva. Quando você está, né, no processo da consciência mais pura e divina, que é a consciência eu sou, você também tem a individual e a primitiva. Porém, a outra diferença também é que na consciência divina, a própria presença vai agir através de você, tá certo? Enquanto as outras duas apenas ali é a questão mais do ego, a questão mais de interesse próprio, tá bom?
Bom, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, isso aí vai estar ajudando aí a aumentar aí o número aí de, né, de visualizações do canal, etc. E mais uma coisa, né? Agende uma sessão gratuita e potencializadora do programa de desenvolvimento pessoal A Vida em Flow. Eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Ou acima, dependendo de onde você está vendo esse vídeo. Acesse, faça-se aí o seu agendamento, que para a gente conversar aí e saber um pouco mais aí sobre a questão da expansão da consciência, um desenvolvimento pessoal e rumo ao despertar espiritual, tá bom? Então, um forte abraço e até mais.